Agora que entendemos que existe uma espécie de fita mental registrando todos os nossos pensamentos, surge uma pergunta importante. O que exatamente é gravado nessa fita? A resposta é simples. Tudo. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, cada reação diante da vida. Tudo é registrado. Imagine essa fita como uma janela. No fundo da sua mente existe uma fonte de luz, extremamente poderosa, sua essência espiritual. Mas entre essa luz e sua consciência existe essa camada de registros mentais. Se essa janela estiver limpa, a luz passa livremente. Você se sente inspirado, calmo, confiante, conectado com algo maior. Mas se essa janela estiver coberta por pensamentos negativos, a luz não consegue atravessar. E então começam a surgir estados mentais pesados. Raiva, inveja, tristeza, ressentimento, insegurança, complexos de inferioridade, orgulho excessivo, dúvidas constantes sobre si mesmo. Cada um desses pensamentos cria uma espécie de nuvem dentro da mente. E quanto mais essas nuvens se acumulam, mais difícil se torna sentir paz interior. É como um dia de sol encoberto por nuvens escuras. O sol continua lá, mas sua luz não chega até nós. Segundo esses ensinamentos espirituais, o mesmo acontece com a natureza divina dentro do ser humano. Ela nunca desaparece, mas pode ficar bloqueada. E esse bloqueio não vem de fora. Ele é criado pelos próprios pensamentos que cultivamos ao longo da vida. Existe também algo ainda mais interessante sobre esses pensamentos. Eles não desaparecem simplesmente com o tempo. No mundo espiritual, dizem que passado, presente e futuro coexistem em um mesmo nível de realidade. Isso significa que um pensamento negativo que você teve anos atrás pode continuar influenciando sua mente hoje, se ele nunca foi transformado, se nunca foi purificado, se nunca foi substituído por algo mais elevado. Esses pensamentos continuam vibrando, continuam emitindo energia. E isso nos leva a outro princípio importante. Pensamentos são ondas. Cada pensamento possui uma frequência, uma vibração. E essa vibração interage constantemente com o mundo ao seu redor. Quando seus pensamentos estão alinhados com qualidades como amor, gratidão, coragem e compaixão, a mente entra em um estado de harmonia. Essas vibrações são suaves, estáveis, pacíficas. Algumas tradições chamam isso de ondas alfa. Um estado mental que gera equilíbrio e clareza. Mas quando a mente está dominada por medo, raiva ou ressentimento, a vibração muda completamente. Ela se torna irregular, tensa, instável. Seu ambiente, seus relacionamentos, seu estado emocional. Mas existe ainda um nível mais profundo dessa dinâmica. Algumas tradições espirituais afirmam que pensamentos negativos prolongados podem até mesmo abrir espaço para influências espirituais indesejadas. Nos próximos momentos, vamos explorar essa ideia. Uma ideia que pode parecer surpreendente, mas que aparece em diversas tradições espirituais antigas. A ideia de que certas frequências mentais podem atrair influências invisíveis. E compreender isso pode ser essencial para proteger algo extremamente valioso, a paz da sua mente. Existe uma lei espiritual pouco compreendida, mas mencionada em diversas tradições ao redor do mundo. Essa lei diz que frequências semelhantes se atraem. Em outras palavras, aquilo que você emite através da sua mente tende a atrair experiências e influências compatíveis. Isso acontece porque os pensamentos não são apenas ideias abstratas. Eles são vibrações reais, ondas de energia que se propagam constantemente. Quando alguém cultiva pensamentos de amor, compaixão e gratidão, a mente entra em um estado harmonioso. Essa frequência cria um ambiente interior estável e protegido. Mas quando a mente é dominada por raiva, inveja, ressentimento ou pessimismo, algo diferente começa a acontecer. A vibração da mente se torna pesada, instável. E, segundo certas tradições espirituais, essa frequência pode abrir espaço para influências invisíveis. Essas influências são frequentemente descritas como espíritos perturbados. Consciências que já deixaram o corpo físico, mas que permanecem presas a estados mentais negativos. Esses espíritos não aparecem de forma assustadora como em filmes. Na maioria das vezes, sua influência é silenciosa. Eles se aproximam de pessoas que compartilham o mesmo tipo de mentalidade. Por exemplo, um espírito dominado por inveja tende a se aproximar de alguém que também cultiva inveja. Um espírito cheio de raiva se conecta com alguém que vive alimentando ressentimentos. Essa conexão acontece por causa da semelhança de vibração mental. Mas aqui existe um ponto importante. Isso não significa que devemos viver com medo dessas influências. Pelo contrário, esses ensinamentos sugerem algo muito mais poderoso. Em vez de culpar forças externas pelos nossos problemas, devemos olhar primeiro para a qualidade da nossa própria mente.
porque é ela que determina aquilo que permitimos ou não em nossa vida. Esse princípio é conhecido como responsabilidade espiritual. Quando alguém fortalece sua mente com pensamentos positivos e elevados, essas influências negativas simplesmente não conseguem se aproximar. É como tentar aproximar a escuridão de uma chama intensa. A luz naturalmente dissolve a escuridão. Por isso, desenvolver qualidades como amor, coragem, compaixão, gratidão, disciplina interior, não é apenas algo moral. É também uma forma de proteção espiritual. Uma mente equilibrada se torna um ambiente impossível para energias negativas. E existe algo ainda mais interessante. Quando alguém mantém pensamentos elevados por um longo período, não apenas evita influências negativas, mas também começa a atrair influências positivas. Algumas tradições chamam isso de ajuda espiritual. Outras chamam de inspiração divina. Mas a ideia central é a mesma. Quando a mente entra em sintonia com frequências mais altas, ela passa a receber apoio invisível. Mas existe um problema comum. A maioria das pessoas não percebe quando sua mente começa a acumular pensamentos negativos. Esses pensamentos se acumulam lentamente, dia após dia, até que a mente se torne como um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas. E quando isso acontece, as consequências podem aparecer de formas inesperadas. Nos próximos momentos, vamos explorar algo surpreendente. A ideia de que muitos problemas da vida, inclusive problemas físicos e conflitos familiares, podem ter origem nesse acúmulo invisível dentro da mente. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios desafios. Porque talvez o verdadeiro campo de batalha da sua vida não esteja no mundo exterior, mas dentro da sua própria mente. Quando começamos a entender o poder da mente, uma coisa fica clara. Os pensamentos não permanecem apenas dentro da cabeça. Eles influenciam diretamente a forma como nossa vida se desenvolve. Segundo alguns ensinamentos espirituais, muitos problemas que enfrentamos não surgem apenas por acaso. Eles podem estar ligados ao estado mental que cultivamos diariamente. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas pense por um momento. Se uma pessoa vive constantemente dominada por estresse, ressentimento ou medo, o corpo começa a reagir. O sistema nervoso entra em tensão. A respiração muda. O coração trabalha de maneira diferente. Com o tempo, esse estado emocional contínuo pode se refletir também no corpo físico. Alguns mestres espirituais afirmam que grande parte das doenças físicas está associada a estados mentais negativos prolongados. Não significa que toda doença tenha apenas origem mental, mas a mente pode criar condições internas que facilitam o surgimento de desequilíbrios. A mente e o corpo estão profundamente conectados. Quando a mente está em paz, o corpo tende a funcionar melhor. Quando a mente está em conflito constante, o corpo sofre as consequências. Mas os efeitos da mente não param no corpo. Eles também aparecem nos relacionamentos. Pense em quantas discussões começam por algo pequeno. Uma palavra mal interpretada, um comentário impulsivo, uma reação exagerada. Em poucos minutos, algo simples pode se transformar em um grande conflito. Segundo certos ensinamentos espirituais, muitas dessas situações são amplificadas por estados mentais negativos acumulados. Quando a mente está cheia de ressentimentos não resolvidos, qualquer pequeno evento pode desencadear uma explosão emocional. E quando duas pessoas entram nesse ciclo, a situação rapidamente se intensifica. Palavras duras são ditas, feridas emocionais aparecem, e a relação começa a se desgastar. Alguns mestres espirituais chegam a afirmar algo surpreendente. Grande parte dos conflitos familiares poderia ser evitada se as pessoas cuidassem melhor da qualidade dos seus pensamentos, porque pensamentos negativos não ficam isolados. Eles influenciam nossa forma de falar, nossa forma de reagir, nossa forma de enxergar os outros. Quando alguém começa a ver apenas defeitos nas pessoas ao seu redor, o relacionamento naturalmente se deteriora. Mas aqui existe algo ainda mais interessante. Segundo certos ensinamentos espirituais, muitas vezes não percebemos quando nossa visão das pessoas começa a se distorcer. Alguém que antes era amado, de repente passa a parecer irritante. Um parceiro que antes era admirado, começa a parecer cheio de falhas. Mas talvez a mudança não tenha acontecido na outra pessoa. Talvez a mudança tenha acontecido na forma como nossa mente passou a enxergar a realidade. E quando a mente está cheia de pensamentos negativos, ela começa a criar uma narrativa distorcida sobre tudo ao redor. É como olhar o mundo através de um vidro sujo. Nada parece claro, nada parece positivo. E quanto mais tempo permanecemos nesse estado, mais difícil se torna perceber que o problema não está apenas fora. Ele também pode estar dentro da mente. Por isso, entender como limpar essa fita mental se torna essencial, porque enquanto ela continuar acumulando pensamentos negativos, a mente continuará reproduzindo os mesmos padrões.
Mas existe uma boa notícia. Assim como pensamentos negativos podem se acumular, eles também podem ser transformados. E quando isso acontece, a vida começa a mudar de maneiras surpreendentes. Nos próximos momentos, vamos explorar como a mente pode se tornar novamente clara e equilibrada. Porque quando a mente é purificada, algo poderoso acontece. A verdadeira natureza da alma começa a aparecer. E com ela surge algo que muitas pessoas passam a vida procurando. Uma felicidade profunda e duradoura.